Olá, pessoal. Meu nome é Maíla. Eu sou mestranda do programa de Bioquímica e, sob a orientação da professora Luciana, eu vou ministrar essa aula para vocês. O tema da nossa aula é fotossíntese. Temos dois objetivos durante a nossa aula, que é identificar as estruturas celulares envolvidas no processo de fotossíntese e entender as duas fases da fotossíntese. Mas o que vem a ser a fotossíntese? Então, a fotossíntese é o processo de conversão da energia solar em energia química. É um processo que ele é movido pela luz. Aqui nós temos a equação geral da fotossíntese, com a presença do dióxido de carbono, da água, da incidência luminosa e tendo como produto o oxigênio e carboidratos. Aqui nessa animação podemos ver o processo por completo. A entrada de água, entrada de dióxido de carbono, a incidência luminosa e os dois produtos, carboidratos e o oxigênio sendo lançado na atmosfera. O oxigênio e o dióxido de carbono, eles são constantemente reciclados dentro da fotossíntese. É um processo que acontece em duas fases. A primeira fase é a fase fotoquímica. É uma fase que ela frequentemente é chamada de fase clara porque ela depende da luz para acontecer. Como produto dessa primeira fase, vamos ter a produção de ATP e de NADPH, que é uma coenzima que transporta elétrons, assim como o NAD, e vamos também ter a produção do oxigênio. Na segunda fase, que é a fase também chamada de fixação do carbono ou de assimilação do carbono, vamos ter a produção de carboidratos. Essa fase também é frequentemente chamada de fase escura, mas isso não se relaciona com o período do dia que ela acontece. É apenas porque ela não depende de luz, mas depende dos produtos da primeira fase. Quanto aos organismos que realizam a fotossíntese, estes são chamados de seres fotossintetizantes. Inclui as cianobactérias, as algas e as plantas de forma geral. Nesses seres fotossintetizantes, a fotossíntese ela acontece especificamente em uma organela, que é chamada de cloroplasto. Essa organela está presente na célula vegetal. Para entender como ocorre o funcionamento da fotossíntese no cloroplasto, é preciso a gente compreender um pouquinho do macro para o micro. Tendo como exemplo as plantas, nas suas folhas, elas possuem um revestimento, que é chamado de cutícula. E essa cutícula vai ser secretada pelas células epidérmicas da folha. Ela é constituída por ácidos graxos e ela protege a planta contra o processo de desidratação. Mas como a planta poderia então se comunicar com o ambiente? Então é quando brilhantemente as plantas elas possuem estruturas denominadas de estômatos. Os estômatos são poros que se localizam principalmente na parte inferior da folha, e a distribuição e quantidade de estômatos varia com a espécie. Especificamente o poro ele é chamado de ostíolo. E esse ostíolo ele é circundado por células guardas. Através dessas células, vamos ter a abertura e o fechamento do ostíolo, o que vai possibilitar a entrada do CO2 nessa planta. Então, pela turgidez ou flacidez dessa célula, o CO2 ele vai entrar. As células guardas, elas são especiais também porque nelas é onde encontramos os cloroplastos. Com relação à estrutura do cloroplasto, ele é constituído por uma membrana externa, por um espaço intermembrana, por uma membrana interna e por o estroma, que se assemelha com a matriz mitocondrial. No estroma é onde encontramos a presença de vesículas achatadas, vesículas membranosas, que são chamadas de tilacoides. O tilacoide apresenta um interior que é chamado de lumen tilacoidal, e esses tilacoides eles sempre estão arranjados de maneira empilhada, formando estruturas que são denominadas de grana. Os tilacoides se comunicam através de membranas que são as chamadas de lamelas. A primeira fase da fotossíntese, que é a fase fotoquímica, ela vai ser realizada justamente nos tilacoides, na membrana do tilacoide. Isto porque, como se trata de um processo que é movido pela luz, a luz vai ser absorvida pelas plantas e essa luz é absorvida justamente pelos pigmentos fotossintetizantes. Então, no tilacoide encontramos esses pigmentos e encontramos também os complexos enzimáticos que estão envolvidos no processo de transporte dos elétrons, que vai ser importante na fase fotoquímica, esse transporte de elétron,
para que se tenha a geração de ATP e do NADPH. A segunda fase, que é a fase bioquímica, ela vai acontecer no estroma do tilacoide. Quanto aos pigmentos, nós temos vários pigmentos, mas o principal pigmento é a clorofila, ela que é o autor da fotossíntese, então é um pigmento verde. Os carotenoides, ficobilinas e xantofilas, são classificados como pigmentos acessórios. Os carotenoides são alaranjados, as ficobilinas vermelhas, presentes exclusivamente em cianobactérias e algas vermelhas, e as xantofilas, que são pigmentos mais amarelados. Focando na clorofila, já que é o autor da fotossíntese, vamos ter também vários tipos de clorofila. Porém, tratando das plantas, existem dois tipos de clorofila, que é a clorofila A e a clorofila B. A clorofila A e clorofila B, elas possuem estruturas policíclicas, possuem 5 anéis. Esses anéis estão circundando um íon de magnésio, que se encontra no centro dessa molécula, e esse íon magnésio ainda é circundado por 4 nitrogênios. A clorofila também é composta por uma cadeia de fitol, que é um álcool. Mas o que difere a clorofila A da clorofila B é a presença de grupamentos diferentes em um dos seus anéis. No caso da clorofila A é o metil e no caso da clorofila B é o grupamento aldeído. A luz vai ser absorvida justamente nesse sistema complexo aqui, nessa complexa estrutura em anel da clorofila. Porém, vale salientar que a clorofila, ela se encontra na membrana do tilacoide associada com proteínas e também com um pigmento acessório que é a luteína. Então, essa associação vai formar um complexo coletor de luz. Então, são 7 moléculas de clorofila A se unindo a proteínas, assim como moléculas de clorofila B e a luteína, que é um carotenoide, formando esse complexo coletor de luz que vai estar ali na membrana do tilacoide. Já que os pigmentos eles absorvem a luz, precisamos entender um pouquinho sobre a luz. Então, o que é absorvido especificamente são os fótons da luz, que são as partículas da luz. E a luz ela é uma energia que está em trânsito, ou seja, é a energia que se movimenta de um ponto a outro. E essa propagação de energia se dá por meio da formação de ondas. Então, as ondas é quem vão estar transportando a energia. As ondas, elas são ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas que combinam o campo elétrico com o campo magnético. E essas ondas, elas são classificadas como ondas visíveis ou como ondas não visíveis. Isso vai ser baseado no comprimento que elas possuem. Esse comprimento é expresso em nanômetro. Então, a distribuição das ondas, de acordo com o seu comprimento, é chamado de espectro eletromagnético. Então, que abrange, que reúne todas as ondas. A radiação solar, especificamente, ela se encontra nessa região, nessa faixa do espectro, que é chamada de luz visível, que é justamente nessa faixa também que nós conseguimos enxergar. Então, na luz visível, vamos encontrar a radiação solar e vamos encontrar todos os comprimentos de ondas que são absorvidos pelos pigmentos. Cada pigmento vai ter um comprimento de onda específico. Então, dentro dessa faixa, vamos ter a distribuição desses comprimentos de ondas para cada pigmento. A clorofila, especificamente, ela absorve muito mais na cor azul e na cor vermelha, ou seja, nos comprimentos de ondas dessas cores. E todo o comprimento de onda que ele não é absorvido, ele vai ser refletido. Então, é por isso que enxergamos as plantas com a coloração verde, porque o comprimento de onda que se localiza nessa cor, ele não é absorvido, ele praticamente não é absorvido. Então, as plantas acabam refletindo ele. O fato de cada pigmento possuir um tipo específico de comprimento de onda otimiza a absorção de luz, porque torna mais amplo o espectro de absorção dos pigmentos, e isso é algo benéfico para a fotossíntese. Aqui nós temos esses dois gráficos, aqui apresentando os diversos comprimentos de ondas que são absorvidos pelos diferentes pigmentos. E o segundo gráfico
mostrando que a clorofila A e a clorofila B, elas não são apenas diferentes estruturalmente, mas também apresentam diferença com relação ao comprimento de onda que absorvem. Então, elas se complementam quanto à absorção do comprimento de onda. A combinação do espectro de absorção dos comprimentos possibilita as plantas coletarem a maior parte da energia da luz solar que se encontra disponível. Porém, qual seria a razão para que esses comprimentos de onda especificamente fossem escolhidos? Então, existem duas razões. A primeira razão está relacionada com os danos moleculares, porque quanto menor o comprimento de onda, mais energia ele possui. Isso poderia ocasionar danos a outras moléculas com quebra de ligação, o que modificaria a configuração da molécula e, por consequência, a sua função. A segunda razão é porque a maior parte da radiação solar que chega à Terra encontra-se nessa faixa. Então, outros comprimentos de ondas ficam retidos pelo oxigênio ou pelo ozônio da atmosfera. Então, especificamente, seria o fato de utilizar essa faixa de comprimento de onda. De tal forma que esses pigmentos que absorvem a luz, eles estão arranjados dentro de estruturas chamadas de fotossistemas. Então, esses fotossistemas eles estão ancorados na membrana do tilacoide através da sua região hidrofóbica. E nas plantas, nós temos a presença de 2 fotossistemas. E cada fotossistema é composto por vários pigmentos e por pigmentos diferentes. E essa diversidade de pigmentos vai ser justamente responsável pela gama de cores dos organismos fotossintetizantes. Quanto à organização, ele vai ser dividido entre os pigmentos antenas, são as antenas moleculares, onde se localizam, no caso, os pigmentos acessórios, e por centros de reação, que é onde especificamente se encontram as clorofilas. As clorofilas também podem fazer parte das moléculas antenas, porém a clorofila do centro de reação é diferente da clorofila que se encontra como antena molecular. Isto porque, estando em ambientes diferentes, elas possuem estados de excitação diferentes. E o que vem a ser esse estado de excitação? Então, as moléculas de pigmentos, elas possuem vários estados de energia. Então, no momento que uma molécula ela absorve um fóton e ela se encontra ali no seu estado basal, no seu estado de equilíbrio, ela passa a ficar excitada. Ela tem uma elevação do seu estado energético. Aqui conseguimos observar a incidência da luz no pigmento. Ele vai para um nível mais elevado de energia e se torna então excitado. Esse processo de excitação faz com que aquele elétron que estava ali em um dos orbitais mais internos, em um estado basal de equilíbrio, quando excitado, ele vai para um orbital mais externo. Porém, esse estado de excitação é algo temporário. Então, para que a molécula retorne a seu estado basal de equilíbrio, ela pode retornar de 3 formas. Então, a primeira forma é emitindo essa excitação por fluorescência. A segunda forma é transferir essa excitação para outra molécula de pigmento, que é o que acontece na fotossíntese. E a terceira forma é transferir essa excitação para uma molécula aceptora de elétrons. Então, além de transferir a excitação, também ocorre a transferência de elétrons nesse momento. Então, na fotossíntese, como falei, é isso que a gente observa, é a transferência de excitação de pigmento para outro pigmento. Então, os pigmentos estão ali arranjados nos fotossistemas e os pigmentos acessórios eles passam a ser excitados e eles vão canalizar toda a energia para o centro de reação, porque no centro de reação é onde se encontram as clorofilas. E clorofilas especializadas e específicas responsáveis pelo processo de transdução da luz em energia química. Então, toda a energia ela vai sendo canalizada para o centro de reação. Aqui na imagem podemos observar o fóton ele incide no pigmento e essa excitação de forma ao acaso, ela vai sendo passada de pigmento a pigmento até alcançar o centro de reação, que é representado aqui por essa bolinha com cor de verde mais escura.
Nessa outra imagem, a gente vê justamente a mesma coisa, né? Aqui é a incidência do fóton e a transferência de excitação entre as moléculas até alcançar a clorofila do centro de reação. Essa clorofila do centro de reação, quando ela é excitada, ela vai transferir essa excitação e junto à transferência de excitação, ela também vai transferir um elétron para uma molécula aceptora de elétrons. Esse processo de transferência do elétron para essa molécula aceptora faz com que a clorofila ela precise repor esse elétron. E a reposição desse elétron vai se dar pela hidrólise da molécula de água. Então, nessa fase, vamos ter a atuação de uma variedade de enzimas que vão estar envolvidas no fluxo de elétrons que agora vai acontecer. Então, no momento que passou para a molécula aceptora primária, vamos ter a hidrólise da molécula de água repondo os elétrons da clorofila presente no centro de reação. Esse elétron do aceptor primário, ele passa então para uma plastoquinona que tem mobilidade na membrana do tilacoide, que depois transfere o elétron para o complexo de citocromo C. Quando o elétron é transferido para o complexo de citocromo C, 4 prótons vão entrar no lúmen tilacoidal. E esses prótons, eles vão constituir então o gradiente que vai ser formado para que se tenha a geração de ATP. No momento que ocorreu a hidrólise aqui da água, ela também contribui com 2 prótons para esse lúmen tilacoidal. E ocorre a formação de metade de uma molécula de oxigênio. Como eu falei, são 2 fotossistemas e eles são excitados ao mesmo tempo, eles funcionam ao mesmo tempo. Então, o fotossistema 1 ele também foi excitado e a sua clorofila também transferiu um elétron para um aceptor primário de elétrons. E nesse momento, ela também precisa repor o seu elétron. Então, o elétron que foi transferido aqui para o complexo de citrocromos vai fluir, então, para uma plastocianina, que vai, então, transferir para a clorofila do fotossistema 1. O elétron que havia sido transferido para a molécula aceptora primária passa para uma ferredoxina, que é uma proteína ferro-enxofre, e dessa ferredoxina, por atuação da NADP redutase, o NADP ele vai ser reduzido com a introdução de um próton que se encontra no estroma. Então, vai ter a formação do primeiro produto, NADPH. E como eu falei, estava tendo aqui a formação de um gradiente de prótons. Então, esse gradiente vai ser utilizado pela ATP sintase para que, na passagem desse próton para o estroma, tenha a união do ADP mais um fosfato com geração do ATP. Aqui está representado o mesmo processo anterior, só que de maneira mais detalhada. Então, os fotossistemas, eles diferem quanto ao comprimento de onda que eles vão absorver. Então, cada fotossistema difere tanto quanto a organização dos pigmentos, os pigmentos que eles possuem são variáveis, e o comprimento de onda que absorvem também. O fotossistema 2, ele absorve a 680 nanômetros e o fotossistema 1 a 700 nanômetros. Então, de maneira mais detalhada, quando o fotossistema 2 ele é excitado e o elétron da clorofila ele passa a ser transferido, a molécula aceptora primária é uma molécula chamada de feofitina. A feofitina ela é uma clorofila sem o centro, né, de íon magnésio. Então, depois a feofitina, ela transfere esse elétron para a plastoquinona. São 2 plastoquinonas que vão passar por esse processo de fluxo de elétrons. E depois da plastoquinona, vamos ter os elétrons fluindo para o complexo de citocromo C. Depois do citocromo C, lá no fotossistema 1, ele também foi excitado. Então, ele precisa repor o elétron da sua clorofila. Então, o elétron ele é transferido para a plastocianina, que passa, então, esse elétron para a clorofila do fotossistema 1. Nesse processo de transferência do elétron pelo complexo do citocromo, vai estar tendo, então, a entrada de próton, né, e gerando aquele gradiente de próton no lúmen do tilacoide.
Mas aí o fotossistema 1 ele tinha sido excitado e ele transferiu o elétron para um aceptor primário, que também é uma molécula semelhante à feofitina. Depois que passa para a feofitina, o elétron ele vai para uma segunda molécula aqui, que é a filoquinona. E da filoquinona vai para uma proteína ferro-enxofre, que posteriormente passa esse elétron para a ferredoxina, que também é uma proteína ferro-enxofre. Até que a NADP óxido redutase utilize esse elétron e venha reduzir o NADP em NADPH. E aqui fechamos uma via que é chamada de acíclica. Nessa via acíclica temos geração de gradiente de próton e vamos ter geração de ATP e vamos também ter geração de NADPH. Porém, existe outra via, que é a via cíclica. Nessa via, não vamos ter uma geração do NADPH. E quando gerado, vai ser em uma menor quantidade do que a via acíclica. Essa via cíclica, ela não vai realizar a redução do NADPH, porque quando os elétrons eles alcançam a ferredoxina, eles retornam para o complexo de citrocromo. Nesse processo de retorno, depois ele passa para a plastocianina, vem para o fotossistema 1 no centro de reação, passa esse elétron para a clorofila A e ele realiza todo o processo de fluxo desse elétron até a ferredoxina, porém, toda vez que ele chegar na ferredoxina, ele retorna aqui para o complexo de citrocromo. Então, isso vai acontecendo repetidas vezes. E isso vai contribuindo com o gradiente de próton. Então, na via cíclica, vamos ter muito mais geração de ATP do que a via cíclica. Então, de maneira geral, na via cíclica temos mais geração de ATP, não temos geração praticamente do NADPH, e na via acíclica temos geração de ATP e de NADPH. Porém, o ATP que é produzido na via acíclica, em quantidade, é inferior à via cíclica. Compreendendo isso, compreendendo agora como os produtos da primeira fase são formados, vamos entender a etapa bioquímica. Em continuação, a etapa bioquímica é onde vai ocorrer a biossíntese dos carboidratos. Então, todos os produtos gerados na etapa fotoquímica, eles vão ser utilizados para sintetizar carboidratos, a partir, no caso, do CO2. Então, é o processo de assimilação do CO2, dentro de um ciclo que é chamado de ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin ele acontece em 3 estágios. O primeiro estágio é a fixação do CO2, o segundo estágio é a redução do 3-fosfoglicerato e o último e terceiro estágio é a regeneração. Com relação ao primeiro estágio, tudo inicia com a ribulose bifosfato. Essa ribulose bifosfato, ela vai ser condensada com a molécula de CO2. Molécula de CO2 essa que é fixada por meio de uma enzima chamada de rubisco. Quase toda a vida na Terra depende da ação da rubisco, e ela é uma carboxilase. Então, ela vai fixar o CO2 e vai condensar ele com a molécula de ribulose. Vamos entender que esse ciclo aqui ele já aconteceu 3 vezes. Então, por isso que aqui temos a utilização de 3 moléculas de ribulose e a utilização de 3 dióxidos de carbono. No momento que acontece a condensação dessas duas moléculas, tem-se a formação de um intermediário. E esse intermediário, ele rapidamente ele vai ser clivado através de rubisco. E ele vai ser clivado em moléculas de fosfoglicerato, que contém 3 carbonos. Então, 6 moléculas de fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato, ele entra no segundo estágio. Primeiro, esse fosfoglicerato, ele vai passar por um processo de fosforilação. Então, tem a utilização de 6 moléculas de ATP e passa a ser chamado de bifosfoglicerato. Esse bifosfoglicerato vai ser reduzido com a utilização de 6 NADPH, vindo lá da fase fotoquímica. No momento da redução, ele perde 6-fosfato inorgânico, então ele passa a estar apenas fosfatado novamente, gerando então essa molécula de gliceraldeído.
E a molécula de gliceraldeído, ela parte então para o último estágio, que é a regeneração. Então, o gliceraldeído, vamos ter 6 moléculas de gliceraldeído. Uma molécula, ela sai para a produção dos açúcares, para a síntese, né, de moléculas energéticas. E 5 moléculas de gliceraldeídos vão ser regeneradas no aceptor inicial, que é a ribulose. No caso, o gliceraldeído, ele possui 3 carbonos e vamos ter 5 moléculas, então temos 15 carbonos ao total, que vão ser regenerados nessa molécula de ribulose. Porém, ela é bifosfatada, então tem a entrada de 3 moléculas de ATP. E a ribulose é então regenerada, finalizando assim o ciclo, né, nessa etapa bioquímica, com a saída de uma única molécula de gliceraldeído para a síntese de açúcares. No total, 9 ATPs eles são utilizados. Então, 6 ATPs são utilizados aqui e 3 ATPs utilizados aqui. E ao total, 6 moléculas de NADPH. É por isso que a etapa bioquímica e a etapa fotoquímica, elas não acontecem em momentos distintos do dia. Elas acontecem ao mesmo tempo, enquanto a planta ela está exposta à luz, porque é uma etapa que requer uma grande energia, né? Requer uma grande quantidade de ATP e de NADPH. Mas quantas voltas são necessárias para formar uma triose? E quantas voltas seriam necessárias para formar uma glicose? Para formar a triose, são necessárias 3 voltas para a produção de uma triose fosfato, que é justamente o que acabamos de ver. Já para formar a glicose, seriam necessários 6 voltas, porque a glicose ela é constituída por 6 carbonos. Então, não apenas uma molécula de gliceraldeído teria que sair para a produção do açúcar, mas 2 moléculas de gliceraldeído. Aqui está um resumo do que vimos durante todo o processo de fotossíntese. Inicialmente, os fótons sendo absorvidos pelos pigmentos presentes na membrana do tilacoide. Ocorre então a molécula de água presente sofrendo hidrólise para repor os elétrons dos pigmentos que se encontram lá nos fotossistemas. Posteriormente, com o fluxo de elétrons nos complexos lá enzimáticos, vai ocorrer a produção de ATP, de NADPH e de oxigênio. Ocorre então a fixação do CO2 já na fase bioquímica e vamos ter então a geração dos carboidratos. Por fim, eu desejo um bom estudo a todos.